a ideia original dos BRICS enquanto reunião ministerial, né, de cúpula dos 4 e depois dos 5 países, foi diante da percepção de que o mundo está mudando, né? Isso é inquestionável. Então, o arcabouço econômico e geopolítico global é outro, é muito diferente do que era 30, 40, 50 anos atrás. Então, esses países surgem querendo ser figuras importantes nos debates econômicos internacionais. Então, nesse sentido, o Brasil tem muito a ganhar, né, estando em companhia desses outros 4 países para determinados pleitos em instituições multilaterais ou por meio agora dessas recém-criadas instituições dos BRICS, né? Os BRICS surgem justamente para questionar as hierarquias globais que se constituíram historicamente, né? Querendo mostrar que esses 5 países não devem estar jogados para escanteio, mas devem fazer parte das discussões centrais. Agora, internamente aos BRICS, também é muito importante que haja um diálogo horizontal, que não se criem internamente hierarquias, né? A construção dos BRICS passa pela construção também de uma identidade desses países, que eles se conheçam. E nada melhor para isso do que colocar os jovens para se conhecerem, né? Interagirem, participarem juntos das aulas e almoçarem juntos. Enfim, tudo isso faz parte da construção de um grupo, né? De um coletivo de países. Então, nós decidimos fazer isso com o apoio aqui da nossa reitoria, do nosso International Office, um apoio importantíssimo da CPFL, do Instituto CPFL, o apoio do Instituto Confúcio, também aqui da Unicamp, o apoio da CAPES e o apoio do Grupo Brasil-China, daqui da Unicamp também. Então, com todos esses parceiros, a gente conseguiu montar esse programa, que é um programa intenso, com aulas que vão da economia à cultura, passando pela imigração, sociologia, questões políticas. É um curso, portanto, multidisciplinar e que permite a esses alunos de se conhecerem mais sobre os outros 4 países, né? No total, estamos entre professores e alunos com 16 diferentes nacionalidades. 毕竟我们现在一个国家的这个发展，一定是处在一个特定的这个社会环境中的。我们不可能说，在这种情况下，不可能说在一个封闭的情况下面做这个发展，而且世界上各个国家，他们经济的发展呢是连成一体的，所以中国政府在前一段有一句话，这个我觉得呢是对这个外部环境的一个，其实是一个非常重要的这个评价，就任何一个国家在这个时候，如果你的发展是关起门来做发展的话，闭关锁国的话，这就会出现一个结果，关了自己的门，堵了别人的路。在这个方面呢，可能是各个国家这种对外的政策，这个经济发展这个策略，可能都会对其他的国家都会产生非常重要的影响。Essa proposta da gente pensar o BRICS não só como um projeto político, econômico, mas também como, de uma certa maneira, uma desculpa para a gente produzir novos objetos sociológicos na economia, é muito rico. Porque, primeiro, você permite um certo ajuste de uma tradição, que é a tradição de que o Brasil sempre olhou para as suas comparações em relação aos seus vizinhos ou aos países da Europa, dos Estados Unidos, quer dizer, países ricos. Quer dizer, poucas vezes o Brasil buscou entender quais as suas relações, do ponto de vista de formação de sociedade, do ponto de vista cultural,
com países como Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, primeiro, eu acho que já provoca uma certa comparação entre esses países que ajusta algo que ficou muito ignorado na bibliografia pensando o Brasil. Mas depois tem um aspecto contemporâneo. O aspecto contemporâneo é que esses países passaram por um processo na sua inserção na globalização que tem vários traços comuns, mas ao mesmo tempo vários traços diferentes. São países com grandes populações, são países com economias muito fortes, são países com uma indústria diversificada, quer dizer, tem várias características desses países que fazem com que, de fato, eles sejam países que possam atuar junto, mas é um problema político, mas que possam ser pensados em conjuntos. E esse é um problema sociológico que eu acho interessante. 那么今天，地球已经变成了一个地球村。那么也就是说，不同国家的人民的命运更紧密地联系在一起，在经济上，在文化上，都更加紧密地联系在一起。那么这样也就说明了今天的这些国家是在一个人类命运共同体的一个概念下紧密地结合在一起的。那么这既是所有国家的机遇，也是所有国家需要意识到，我们既然生活在一个地球村，既然已经成为了人类命运的共同体，那么我们各自国家都要尽到我们各自国家自己的能力，来共同发展好、维护好这个人类命运共同体，也就是要更多的互相交流、互相学习、互相尊重，共同发展。我想，这就是当今的金砖五国和当今的中国要有一个更加开放的心态、更加开放的胸怀，面对整个世界，同时在世界整个大家庭中间成为一个合作和共同发展的典范。